imaginativa, de onde eu tiro as minhas histórias mais mirabolantes. E hoje nós trouxemos para você uma história muito especial, um conto sobre o menino azul. Se você ficou curioso para saber por que ele é azul e como ele ficou, fique até o final dessa história maluquinha. Presta atenção que a nossa historinha já vai começar! Era uma vez um menino que nasceu numa cidade do interior e desde pequeno ele observava tudo. Certo dia, ele se deparou com uma situação muito absurda. Como poderia ter duas cidades dentro de uma cidade? Era a cidade em que ele morava, uma cidade linda, colorida, cheia de vida. E a outra, uma cidade toda cinza, marrom, monocromática. Na sua cidade, ele brincava na grama verde, debaixo da copa das árvores frutíferas, bem vermelhas, que lhe faziam sombra, já que o sol estralava um laranja tão quente. Ele adorava observar o céu e todas as suas cores e tons diferentes de azuis. Os mais diversos tons de azuis, né? Você já reparou? Ele também gostava de olhar as nuvens que se movimentavam rapidamente, transformando-se em bichos. À noite, o céu também era objeto de admiração, pois tinham pontinhos luminosos, contrastavam com aquele preto azulado que abrigavam as constelações. E sabe o que é melhor de tudo? O menino não precisava ir muito longe para observar todas essas coisas. Tudo estava ali no alcance do seu quintal, inclusive a outra cidade monocromática. Essa cidade sem cor não ficava muito longe. Ele conseguia enxergar pelas grades do seu portão. O menino acordava cedo e via muitas pessoas transitando enquanto o dia ainda estava cinza. Eram trabalhadores das lavouras marrons. Eles apanhavam café, que levantava um pó de terra, deixando parte da cidade toda nebulosa. Nem o sol se via, tudo era poeira. Até as mãos e os pés e as roupas daqueles trabalhadores tinham a cor do solo. No início, o menino apenas observava, lá da sua cidade, que ficava do outro lado da rua. E tudo era muito desconhecido para ele, mas não parecia que estava tão distante assim. Ele foi observando e vendo que aquela cidade era muito triste, não tinha cor. E à noite, antes do menino dormir, ele ficava pensando como ele poderia colorir o mundo inteiro. Será que ele poderia criar um filtro gigante que engolisse toda essa poeira? É uma ideia. Ele poderia pegar mudas dessas árvores frutíferas que ficavam em sua casa e espalhar pela cidade? Boa ideia! Poderia ampliar a grama verde do seu quintal até o terreiro do outro lado da rua? E os carros iam passar aonde? Poderia escrever uma carta para a indústria de roupas, pedindo que eles não fabricassem mais roupas daquele tom marrom. E será que eles iam fazer isso? Podia gritar bem alto para que o sol jamais se escondesse atrás dessa poeira. E se o sol o escutasse? As ideias eram muitas, mas a noite não era tão longa assim e ele precisava dormir, descansar para no outro dia continuar o seu projeto
de colorir o mundo. Quando o relógio despertava, ele não perdia tempo, pulava logo da cama e saía correndo. Ele queria descobrir todas as coisas possíveis para que ele pudesse mudar aquela realidade. Mas antes, não dá para sair de casa sem tomar um cafezinho da manhã. Ele também conversava com seus pais, ia na escola, fazia a lição de casa e também os afazeres que tinham naquela casa. A gente tem que fazer isso antes de brincar, não é mesmo? E depois ele podia ir para o quintal, brincar e fazer tudo novamente o que ele fez no outro dia. Ele adorava. E ele foi fazendo isso dias e dias e dias. Até que chegou uma hora que ele realmente descobriu como ele poderia colorir o mundo. Sabe como foi? Ele estava passando em frente a uma igreja e viu alguns artistas pintando uma capela. Os olhinhos do menino brilhavam mais do que quando ele olhava para as estrelas. E ele queria aprender a pintar. Então ele começou a frequentar aquela igreja e ajudar os artistas. Entre uma pincelada daqui e uma de lá, ele viu quantas cores daquela única lata de tinta mudavam tanto a parede. Deixavam aquela parede que estava sem vida, branca, numa parede totalmente diferente. E as pessoas que também entravam ali não seriam mais as mesmas. Elas passariam a ter a arte dentro delas. Como o menino não conseguia tirar a poeira das mãos dos trabalhadores, pois no outro dia eles teriam que trabalhar de novo e de novo e de novo, o menino não poderia convencer o sol a mudar de posição, e muito menos as fábricas de roupa a não produzirem mais uma roupa de um certo tom. Então ele entendeu que quem precisava mudar era ele e não as outras coisas. E como ele faria isso? Ele poderia recriar as cores, ele poderia recriar os cenários. E sabe como ele fez isso? O menino descobriu que poderia pintar um mundo colorido da forma como ele desejasse e trazer um novo sentido e cores para as cenas que ele achava triste. Nossa, não é uma ótima ideia? Então o menino, além de poder pintar, também começou a inventar novas cores. E foi assim que ele ficou conhecido como o Menino Azul, pois ele inventou um azul mais bonito do mundo, um azul especial, que ninguém mais tinha, só o Menino Azul. Era o azul Portinari. E foi assim que o menino Portinari coloriu o mundo, criando o seu próprio mundo. Muito interessante essa história, não acha? Se você gostou dessa história, curte aqui, compartilha com seus amigos, curta as redes sociais. Da Tia Louquinha. A nossa história vai ficando por aqui. Até a próxima, pessoal! Uma beijoca da Tia Louquinha. Tchau!